A separação de um trombo da parede de uma veia e sua subsequente entrada na artéria pulmonar pode levar à morte quase instantânea. Infelizmente, muitas pessoas enfrentam sérios problemas de saúde por desconhecerem métodos eficazes para melhorar a circulação sanguínea nos membros inferiores. O sangue é bem entregue às pernas, graças às contrações do músculo cardíaco e à força da gravidade. No entanto, seu retorno é significativamente menos eficiente. A razão para isso é que, neste caso, a gravidade atua na direção oposta, impedindo o retorno do sangue para cima. Além disso, uma dieta desequilibrada, o sedentarismo e a falta de atenção à condição dos membros inferiores levam a distúrbios circulatórios. Portanto, é extremamente importante realizar regularmente exercícios especiais que otimizem a circulação e o suprimento sanguíneo das pernas. Primeiramente, serão abordados exercícios voltados para a melhoria das veias e depois das artérias. O principal problema é que as pessoas frequentemente adquirem uma série de doenças devido à permanência prolongada em posturas estáticas, seja em pé ou sentadas. Ao levar um estilo de vida sedentário, elas não permitem que os músculos da panturrilha funcionem com a eficácia necessária, o que impede o retorno adequado do sangue venoso ao coração. Consequentemente, aumenta o risco de formação de trombos e desenvolvimento de tromboflebite. A ruptura de um trombo, como se sabe, pode levar a consequências trágicas. Portanto, na presença de qualquer problema nas veias, é altamente recomendável procurar imediatamente a consulta de um profissional de saúde qualificado. Muitas pessoas, ao voltarem para casa à noite, sentem peso e dor nas pernas e têm dificuldade em encontrar soluções eficazes. No entanto, existem vários exercícios físicos muito eficazes que podem melhorar significativamente a circulação sanguínea nos membros inferiores, mesmo na velhice. Esta é uma excelente medida de prevenção de várias tromboses. Imagine a situação. A pessoa chega em casa e, no final do dia, seus membros inferiores estão pesados, doloridos e inchados. O que deve ser feito para melhorar a circulação nas pernas e aliviar a dor? Existem muitos exercícios úteis. Comece pelo mais importante. Para o primeiro exercício, será necessária uma pequena almofada ortopédica ou um rolo de toalha bem enrolado. Ele deve ser colocado sob a região lombar quando a pessoa levantar as pernas na parede. Deite-se de forma que o rolo fique sob a coluna lombar e as pernas estejam na superfície vertical da parede. Recomenda-se permanecer nesta posição por pelo menos alguns minutos. Em seguida, a tarefa é realizar o seguinte movimento: afastar lentamente uma perna para o lado e depois retorná-la suavemente à posição inicial. Cada perna deve repetir este movimento 10 vezes. O objetivo deste exercício é que, na área do triângulo inguinal, pode ocorrer compressão dos vasos venosos, o que leva à interrupção do fluxo sanguíneo. Ao realizar esses movimentos, a pessoa promove a descompressão dessa área, melhorando assim a circulação sanguínea nas pernas. Consequentemente, o retorno venoso ao coração é otimizado, o inchaço diminui e o bem-estar geral melhora significativamente. A próxima etapa é a realização do segundo exercício. É necessário afastar a perna para o lado e retorná-la cuidadosamente à posição inicial. Evite categoricamente movimentos bruscos ou de arremesso com a perna. É extremamente importante realizar este exercício suavemente, garantindo que a região lombar permaneça firmemente pressionada contra o chão, mantendo a estabilidade. Após realizar 10 repetições com cada perna, deve-se passar para o próximo movimento: afastar ambas as pernas para os lados e retorná-las à posição inicial. Para maior estabilidade, os braços podem ser estendidos para os lados. Este exercício atua eficazmente na região inguinal e otimiza o retorno venoso. Em seguida, execute um exercício simples. Puxe suavemente a perna em direção ao corpo e retorne-a à posição inicial. Certifique-se de usar meias para garantir um deslizamento suave da perna na superfície da parede.
A tarefa consiste em realizar 10 repetições com cada perna. Depois disso, execute o seguinte movimento. Afaste a perna para o lado e depois retorne à posição inicial. Repita 10 vezes. Em seguida, mova suavemente ambas as pernas simultaneamente, para os lados e de volta, depois, novamente para os lados e de volta. Para finalizar, execute 10 movimentos em diferentes direções. Se a pessoa dedicar a esses exercícios pelo menos 5 minutos todas as noites, especialmente quando as pernas estiverem cansadas, sentirá uma leveza notável e o inchaço, provavelmente, diminuirá significativamente. Esta é uma excelente medida de prevenção de tromboses venosas. Em seguida, devem ser realizados movimentos circulares com os pés, 10 vezes em uma direção e 10 vezes na outra. Recomenda-se também realizar movimentos com os pés em diferentes direções, flexão e extensão na articulação do tornozelo, 10 vezes para cada lado. É importante entender que o músculo tríceps sural, segundo os cientistas, funciona como um segundo coração. Isso se explica pelo fato de que, ao caminhar, a panturrilha se contrai, e isso contribui para o avanço do sangue pelas veias em direção ao coração. Portanto, é extremamente importante que a pessoa garanta um volume adequado de caminhada diária. Este movimento simples traz um benefício inestimável às veias. Não há necessidade de correr ou realizar exercícios pesados e complexos. A caminhada regular pode resolver muitos problemas. O músculo se contrai e ajuda as veias a impulsionar o sangue para o coração. Consequentemente, isso reduz a probabilidade de formação de trombos. Um trombo representa uma ameaça extremamente séria. Provavelmente, muitos já se depararam com inúmeros exemplos de pessoas próximas que faleceram subitamente devido a um trombo desprendido. Existem trombos que se formam nos vasos arteriais. Sua ruptura provoca acidente vascular cerebral, AVC ou infarto. No entanto, também existem trombos venosos que, ao se desprenderem, migram para a artéria pulmonar. Essa condição é chamada de tromboembolismo pulmonar, TEP. Se o trombo for muito grande, a pessoa morre quase instantaneamente. Na presença de trombos menores, podem surgir diversas complicações e uma deterioração significativa da saúde geral. No entanto, o diagnóstico e tratamento de tais condições são realizados exclusivamente por médicos. Portanto, ao aparecimento de sintomas semelhantes, deve-se chamar imediatamente uma equipe de emergência médica, evitando categoricamente a automedicação. Se ao acordar pela manhã, uma das panturrilhas estiver inchada, enquanto a outra permanece normal, tiver mudado sua cor habitual, ficado dolorida e inchada, é categoricamente proibido massagear ou tentar caminhar para aliviar. Nessa situação, é necessário chamar imediatamente uma equipe de emergência médica. Os profissionais de saúde chegarão e prestarão a assistência necessária. Todas essas medidas visam prevenir o desprendimento do trombo. Afinal, se ele se desprender, por exemplo, durante um esforço físico intenso, isso pode levar a consequências extremamente trágicas. A seguir, serão apresentados exercícios que oferecem suporte significativo às panturrilhas, especialmente à noite. Imagine que, durante o dia, a pessoa caminhou muito e trabalhou ativamente. Para manter a saúde das veias, é necessário caminhar pelo menos 6.000 passos diariamente. Como mais se pode eliminar o desconforto e otimizar o suprimento sanguíneo dos membros inferiores, além dos exercícios já mostrados? Deve-se entender que, muito frequentemente, nas panturrilhas, no músculo tricepsural, que inclui os músculos gastrocnêmio, composto por 2 cabeças, e sólio, plano, semelhante ao peixe linguado, surgem dores que provocam dor referida na região da articulação do joelho. Ou seja, o problema está localizado na panturrilha, mas a dor é sentida no joelho. Para aliviar a tensão nesses músculos, existe um exercício específico que será demonstrado. Em primeiro lugar, é preciso saber: na presença de varizes,
Quando as veias se projetam sobre a superfície da pele, esses exercícios são categoricamente contraindicados. Se não houver varizes, esses exercícios demonstram alta eficácia. A primeira coisa a fazer é a automassagem do músculo gastrocnêmio. É bastante simples. É preciso segurar a panturrilha com as duas mãos e realizar o seguinte movimento. Sem aplicar pressão excessiva, amasse suavemente o músculo. Em seguida, pode-se fazer movimentos leves de deslizamento por alguns minutos. Este é um excelente exercício. A pessoa sentirá imediatamente uma leveza notável e um relaxamento agradável. Faça por 1 minuto de cada lado. No entanto, em seguida, deve-se passar para uma tarefa mais complexa. É necessário trabalhar cuidadosamente o músculo sóleo. Ele está localizado entre a tíbia e o músculo gastrocnêmio. Para massagear essa área, recomenda-se usar uma bolinha de massagem especial. Ela não deve ser muito dura, preferencialmente moderadamente macia. A tarefa consiste em realizar o movimento rolando a bolinha. Se não houver essa bolinha, a massagem desse músculo pode ser feita da seguinte forma. Posicione as duas mãos na panturrilha e amasse-a dessa maneira. Possivelmente, em alguns pontos, a pessoa sentirá dor. Isso indica a presença das chamadas pontos gatilho. Eles devem ser massageados cuidadosamente. O mesmo deve ser feito do outro lado, ao longo da fíbula e sob o músculo gastrocnêmio. Amasse-o com movimentos dos dedos ou realize esse movimento com a bolinha. Este é um exercício maravilhoso que contribui para uma melhora significativa da circulação sanguínea nos membros inferiores. Com esses exercícios, a pessoa consegue resolver uma série de problemas específicos que podem surgir com as veias, ou seja, é uma prevenção eficaz da trombose das veias dos membros inferiores. Recomenda-se realizar esses exercícios à noite, após voltar para casa, imediatamente antes de dormir. E claro, durante o dia é importante manter um estilo de vida suficientemente ativo. É necessário caminhar muito, tentar sentar menos e ficar menos tempo em pé, pois isso cria uma carga excessiva nas válvulas localizadas nas veias. Consequentemente, tais ações reduzem o risco de formação de trombos. E, sem dúvida, é extremamente importante saber que as veias são apenas uma das partes importantes do sistema vascular, pois também existem as artérias. Problemas nas artérias também podem facilmente, como se diz, levar a um desfecho fatal. Muitas pessoas não dão a devida atenção ao sistema arterial. As artérias são vasos, pelos quais o sangue é entregue aos membros inferiores, bem como a outros órgãos e músculos, enquanto pelas veias ele retorna ao coração. O que é importante saber sobre as artérias? Se as artérias são afetadas por placas ateroscleróticas, isso pode levar a vários problemas de saúde. O que deve ser observado? Quais são os critérios e sintomas de que as artérias estão entupidas por colesterol? Se as pernas estão constantemente frias, mesmo em clima quente, e há um desejo de usar meias o tempo todo para aquecê-las, então, possivelmente, as artérias estão afetadas por depósitos de colesterol. Por que é tão importante saber se elas estão entupidas por colesterol ou não? Porque, se os depósitos de colesterol endurecem e bloqueiam o lúmen arterial a tal ponto, isso pode levar a uma interrupção crítica do suprimento sanguíneo, por exemplo, do pé, causando isquemia. Nesse estado, os músculos sofrem uma deficiência aguda de nutrientes e oxigênio. Isso é extremamente perigoso, pois frequentemente tal desenvolvimento de eventos termina em amputação do membro. Provavelmente, muitos observaram idosos, especialmente fumantes, forçados a usar cadeiras de rodas. É entre os fumantes que a amputação das pernas ocorre frequentemente, pois suas artérias estão significativamente entupidas por placas de colesterol. Quais outros sintomas podem indicar problemas nas artérias? Além da sensação de frio nas pernas, especialmente os homens devem prestar atenção ao desaparecimento súbito de pelos nos membros inferiores. Se o corpo, digamos, era peludo, as pernas também tinham pelos. Mas depois, os pelos nas pernas começaram a cair. Isso é um dos sinais de alerta. Outro sintoma
é a mudança no estado das unhas. Por exemplo, em uma perna, as unhas parecem normais, e na outra, elas começaram a esfarelar, adquiriram um tom amarelado ou até mesmo escureceram. Este é um sinal sério que exige atenção. Em seguida, a mudança na coloração da pele das pernas. Se as pernas eram de cor rosada normal e de repente ficaram azuladas, apareceu inchaço, às vezes de um lado e às vezes de ambos. Isso também exige uma reação imediata. Depois, vêm as dores. As pernas podem doer tanto em repouso quanto durante a atividade física, caminhada, e também à noite. A isso se somam dormência e cãibras. É necessário prestar muita atenção a todas essas manifestações, pois existe uma condição chamada claudicação intermitente. Isso ocorre quando a pessoa, após caminhar, digamos 100 ou 200 metros, começa a sentir dor nas pernas, mais frequentemente nas panturrilhas, às vezes nas coxas e nádegas. As artérias estão tão entupidas por colesterol que, durante a caminhada, os músculos em atividade não recebem nutrientes e suprimento sanguíneo adequados. Consequentemente, ocorre isquemia, que provoca essa dor. Nesses casos, é necessário procurar um médico com urgência. Para problemas nas artérias dos membros inferiores, deve-se visitar especificamente um cirurgião vascular. Se o problema for nas veias, procura-se um flebologista. O cirurgião vascular solicitará um ultrassom USG, que permitirá visualizar todas as artérias, determinar o tamanho das placas ateroscleróticas e, consequentemente, prescrever o tratamento adequado. Se não procurar um médico a tempo, não realizar o ultrassom e não começar a tomar os medicamentos prescritos, isso pode levar à amputação de uma parte específica da perna. Às vezes, é o pé, às vezes um dedo. E às vezes, a amputação pode ser realizada significativamente mais acima. Pessoas com fatores de risco devem prestar atenção especial a este problema. O fator de risco mais grave que contribui para o entupimento das artérias dos membros inferiores por colesterol é o tabagismo. Fumar provoca processos inflamatórios nas artérias, o que, por sua vez, facilita a formação de placas ateroscleróticas. Em seguida, o grupo de risco inclui pessoas com níveis muito altos de colesterol ruim ou lipoproteínas de baixa densidade. Com seu teor elevado, as artérias também são frequentemente afetadas por depósitos de colesterol. Além disso, estão em risco pessoas com excesso de peso, que sofrem de diabetes, levam um estilo de vida sedentário e também aquelas que abusam de hábitos prejudiciais. Tudo isso frequentemente leva a um entupimento tão severo das artérias por colesterol que, para salvar o membro, é necessário não apenas o trabalho de um clínico geral, mas também a intervenção de um cirurgião vascular, incluindo a realização de cirurgias. Isso também deve ser observado com atenção. No entanto, muitas vezes, as pessoas fazem perguntas nos comentários. Como posso saber se tenho placas nas artérias? Moro em uma vila, o médico fica a 200 quilômetros e temos apenas um paramédico para toda a vila. Sem dúvida, tais situações ocorrem, mas mesmo assim, a automedicação é categoricamente proibida. No entanto, se a pessoa ainda deseja entender por conta própria se suas artérias estão afetadas por colesterol, existe um método de exame bastante sério que, claro, pode ser realizado em casa. No entanto, sua precisão pode ser baixa para uma pessoa específica, pois a execução incorreta do teste levará a indicadores incorretos. Este teste é chamado de índice tornozelo braquial. Para realizar este teste, será necessário um esfigmomanômetro eletrônico. O manguito deste esfigmomanômetro eletrônico deve ser posicionado na panturrilha, aproximadamente na área do tornozelo. A tarefa consiste em medir a pressão arterial. A medição da pressão deve ser realizada na posição deitada e não sentada. Quando a pessoa está deitada, o aparelho mede a pressão. É difícil fazer isso sozinho, então será necessária a ajuda de outra pessoa para apertar o botão. É aconselhável realizar várias medições para aumentar a precisão.
pois a primeira leitura às vezes pode diferir significativamente das subsequentes. Ou seja, após medir uma vez, deve-se esperar alguns minutos, depois medir uma segunda e terceira vez. Claro, é desejável usar um esfigmomanômetro realmente de qualidade e automático. Não será possível inflar o manguito e medir a pressão dessa forma por conta própria. É necessário estar exatamente na posição de repouso deitado, pois, na posição sentada, a pressão pode ser distorcida. Assim, a medição é obrigatoriamente realizada deitado. Após a medição na perna direita, deve-se medir a pressão no braço direito. O manguito é posicionado adequadamente e a medição é realizada. É importante notar que, para medir a pressão no braço, também é necessário seguir a metodologia correta. Muitas pessoas não sabem como medir corretamente a pressão no braço. Existem regras específicas que podem ser encontradas na internet, por exemplo, em vários sites de cardiologia. A medição da pressão deve ser realizada de acordo com as regras estabelecidas. Antes do procedimento, não se deve fumar, comer ou consumir álcool. A pessoa deve estar em estado de repouso, sentada em uma cadeira. É obrigatório usar uma cadeira com encosto, apoiar-se nela, realizar 3 medições e, em seguida, tirar a média aritmética entre a segunda e a terceira leituras. A primeira é descartada, para obter os números mais confiáveis. Ou seja, a principal tarefa é obter indicadores realmente corretos. Muitas pessoas não sabem medir corretamente a pressão, não apenas no tornozelo, mas até mesmo no braço. Consequentemente, as medições são realizadas no tornozelo direito, braço direito e depois no tornozelo esquerdo e braço esquerdo. Em seguida, deve-se pegar a pressão sistólica máxima, obtida como média aritmética no tornozelo, e dividi-la pela média aritmética da pressão sistólica no braço para obter a proporção. Depois disso, o valor obtido é comparado com os indicadores correspondentes em uma figura ou tabela. Consequentemente, quando essa proporção atinge o valor de 0,4, isso pode indicar um sério risco de perda do membro. Isso é extremamente assustador e triste. Muitos idosos às vezes continuam a andar, mesmo quando a perna começa a escurecer, sem dar a devida atenção. Quando finalmente procuram um médico, o especialista é forçado a constatar: não poderemos mais salvar nada, porque o membro está praticamente perdido, já não é mais suprido de sangue adequadamente. Portanto, este método que foi descrito deve ser usado não para automedicação, mas como uma ferramenta auxiliar em uma situação em que não há possibilidade de procurar um médico. De fato, há circunstâncias em que um profissional de saúde qualificado não está disponível, mas a pessoa quer pelo menos entender aproximadamente o que está acontecendo com suas pernas. Diante disso, recomenda-se que, para evitar problemas de saúde, adquira-se obrigatoriamente um bom esfigmomanômetro e verifique os indicadores de pressão no tornozelo pelo menos algumas vezes. De tudo o que foi dito, conclui-se a extrema importância do controle da circulação sanguínea nos membros inferiores. É crucial monitorar o estado das veias, prevenir estagnações, caminhar muito, alimentar-se corretamente e parar de fumar. E, claro, é necessário prestar atenção ao estado das artérias. Esta é uma tarefa ainda mais complexa, especialmente na presença de altos fatores de risco. Se a pessoa fuma, leva um estilo de vida não saudável, move-se pouco, ou se parentes próximos, por exemplo, pai e mãe, faleceram precocemente, digamos antes dos 60 anos, devido a doenças cardiovasculares. Nesses casos, provavelmente a predisposição genética é desfavorável. E possivelmente, isso foi transmitido por herança. Portanto, é imprescindível verificar o nível de colesterol e muitos outros indicadores que o médico prescreverá, é iniciar o tratamento das artérias. Se uma placa aterosclerótica for encontrada nas artérias das pernas, então, via de regra, placas também estão presentes na artéria carótida, e as artérias coronárias do coração também podem estar afetadas. Isso realmente pode ser um mau presságio.
Ou seja, problemas nos vasos das pernas, muito provavelmente, indicam a necessidade de exames do coração para prevenir infarto e também das artérias carótidas para prevenção de AVC. Na verdade, tudo isso é muito complexo e extremamente sério. É preciso ter consciência de que as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de mortalidade em todo o mundo. Em primeiro lugar, é a doença isquêmica do coração, manifestada mais frequentemente por infartos e também, sem dúvida, os AVCs. O tromboembolismo pulmonar também contribui para essa triste estatística. Em hipótese alguma, se automedique. Se surgir um problema, procure um médico. Se o problema for nas veias, vá a um flebologista. Não existem exercícios que curem varizes. Podemos apenas fazer prevenção. Para problemas nas artérias, procure um cirurgião vascular. Exercícios não são capazes de curar doenças graves. Aqui deve ser aplicada exclusivamente a medicina baseada em evidências. Portanto, cuide-se, cuide de seus familiares e entes queridos, cuide de suas pernas, e então você poderá viver muito, feliz e se sentir maravilhosamente bem.